Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021, o dia que o Senhor já tornou realidade, já estabeleceu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, e nós estamos assim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria pertence ao caráter de Deus. O nosso Deus é um ser alegre. Por quê? Porque você percebe até na maneira de ser de Deus, né? É um Deus tão maravilhoso de que ele coloca celebrações, festas na lei. Então, vamos dizer, o seu povo precisa observar as celebrações, as festas. Por quê? Porque a alegria do Senhor continua, sempre será, continua e sempre será, né, a nossa força, o nosso vigor, a nossa vitalidade, a nossa cura. Então o Senhor está sobre as nossas vidas. Estamos lendo a palavra do Senhor, como sempre uma pequena porção da palavra, pensando um pouco sobre ela, e depois orando pela nossa casa, a nossa família, e também o nosso país, né? O nosso país, porque sabemos de tudo que vivemos, de tudo que atravessamos, situações, circunstâncias, e o nosso país precisa cada dia mais da presença e do mover do Senhor, em nome de Jesus. Mateus capítulo 13, estamos lendo sobre as parábolas, né? E a parábola como uma ferramenta de ensino do Senhor Jesus. O Senhor Jesus se apropria dessa dinâmica, né, pedagógica, didática, de uma maneira assim muito especial, muito especial. Nós temos parábolas no Antigo Testamento, né, até porque nós, quando começamos o ano passado a conversar, nós começamos em cima, né, dos temas parabólicos do Antigo Testamento. E a partir daí a gente foi conversando. E o que é uma parábola? Parábola é aquilo que você tem no sentido mais simples do cotidiano humano, mais, vamos dizer assim, mais universal possível. Então são temas que todos entendem, ou porque convivem, ou porque já ouviram falar, ou porque já assistiram, ou já tiveram seus pais, seus avós vivendo isso, né? Porque sempre fala de plantio, de pesca, porque era o cotidiano daquela região da Palestina, né? Era pesca, era cultivo, era plantação, era vento, era árvore, era fruto. Então são coisas assim, são figuras de linguagem de muito fácil entendimento. Mas do outro lado, a parábola se propõe ao quê? Pegar alguma coisa terrena, física, natural, muito simples, e nos remeter, nos levar a ensinos profundos, espirituais, alguém poderia falar, né? Cósmicos, etéreos, abstratos, partindo de algo palpável, de algo substancial, de algo material para algo espiritual. Então a parábola se propõe a isso. E a parábola é um grande instrumento de ensino oral. Por quê? Porque são verdades tão maravilhosas que quando a gente fala, fica de fácil absorção. Obviamente, e isso precisa ser pontuado, e Jesus destaca isso vigorosamente, é que a parábola também, ela se propõe a, se de um lado, mostrar o cotidiano da vida, coisas fáceis da vida, do outro lado, tem ensinos profundos que só aquele que convive, aquele que tem na sua intimidade, na sua relação com Deus, deseja, né, vamos dizer assim, e busca conhecer a Deus,
é que entende ou vai entender esses mistérios, né? A Bíblia chama isso de mistério. Por quê? Porque o que é um mistério? Mistério é aquilo que, se de um lado, né, vamos dizer, não é fácil interpretar num primeiro momento, do outro fica natural e também espiritual a interpretação dessa parábola, ou dessa cena, ou desse retrato do cotidiano humano. Então, a parábola, ela é para Jesus Cristo, para nós, servos de Deus, para a igreja, para o povo de Deus, um instrumento muito, mas muito profundo e também gostoso, né? Prazeroso de estudar e de pensar a respeito. Então é aquilo que fala a parábola do joio, né? A parábola do joio diz assim no versículo 24. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao semear o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meio do celeiro. Bom, vamos dizer assim, a essência dessa parábola é o sinal dos tempos, né? Vamos dizer, é um acontecimento escatológico, diz respeito ao julgamento, diz respeito ao dia do Senhor, como diz Isaías, o dia da vingança do Senhor, né? E alguém poderia traduzir: dia da vingança do Senhor é quando o Senhor vai se vingar. Não, não é nesse sentido. É o dia da vingança do Senhor, quando ele vai estabelecer de fato o seu reino. Aí você vai falar: mas que confusão é essa? O reino está instaurado ou não está instaurado? Bom, então vamos explicar de uma maneira bem... Porque é bom a gente entender tudo, e a gente está aqui para isso, para conversar a respeito. Bom, o reino, de maneira universal, né? De maneira completa, não. Ele não está instaurado na sua totalidade. Ué, porque o Senhor Jesus fala: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. É assim que ele começa. Então o reino não está, não, de maneira universal, completa, plena, perfeita, dentro daquilo que é a direção de Deus, não está, tá? Então nós somos seres caídos, que carecemos da graça do Senhor, que quando nós temos o nosso coração voltado para Deus, e isso passa pelo nosso livre-arbítrio, né? A política vai chamar isso de Estado de Direito, né? Então passa pelo nosso Estado de Direito em querermos ou não ter essa relação com Deus através de Jesus Cristo. Certo? Agora, quando eu me aproprio dessa relação e desejo viver esse reino, então esse reino passa a se manifestar a partir e por causa da minha postura, da minha atitude. Então a Bíblia explica, não precisa eu, né, tentar defender uma causa. Não, a Bíblia explica, porque ela diz o seguinte, que nós somos cidadãos dos céus, né? Como diz lá em Filipenses 3:20, nós somos cidadãos, vamos chamar assim, celestiais,
E em 1 Coríntios 5,20 diz que nós somos embaixadores de Deus. Então, o que é uma embaixada? A embaixada é quando existe um país, e esse país, né, tem um lugar ali que é uma casa, geralmente é uma casa ampla, né? Na maioria das vezes uma casa muito ampla, com terreno muito amplo, né? E naquele terreno tem ali um país representado com bandeira e tudo. Aquele lugar, aquele local, aquele geograficamente falando, é a representação do país no qual existe a bandeira, o embaixador, os diplomatas, né? Todo o corpo diplomático, o escritório administrativo. Então aquele lugar pertence àquele país. Vamos chamar assim, é um posto avançado daquele país. Eu sempre dou exemplo, por exemplo, da Alemanha, né? Então vamos dizer aqui que se aqui na minha casa fosse uma embaixada alemã, então tudo que acontece aqui dentro dessas quatro paredes, dentro desse terreno, debaixo da bandeira alemã, tudo que acontece aqui é conforme a Constituição, é conforme a lei alemã, dentro de parâmetros que eles chamam do direito internacional. Então, se houver um casamento aqui, é conforme a lei alemã. Se houver um crime aqui, é conforme a lei alemã. Se houver qualquer coisa, se houver qualquer tipo de ambientalização, de festa, celebração, de casamento, de batizado, de qualquer coisa, esse lugar é alemão, hipoteticamente falando. E se nascer uma criança aqui dentro, ela é alemã ou ela é brasileira? Então, dentro dos parâmetros do direito internacional, essa criança é alemã. Por quê? Porque nasceu, entre aspas, em território alemão. Você me entendeu? Então, voltando dentro dessa lógica, voltando àquilo que o Senhor fala sobre o reino, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. O Senhor está com dois discursos ao mesmo tempo. Um discurso de que o reino está próximo, quer dizer, daqui, passando essa geração, haverá sim o fechamento de um ciclo e o início do outro ciclo, né? Que Isaías chama isso de novos céus e nova terra. Então realmente haverá. Esse é o reino proposto, estabelecido e fundamentado pelo Senhor, que um dia será inaugurado em todo o universo, tá? Agora, de maneira temporal, né? De maneira circunstancial, esse reino ainda está sendo ensinado, desejado e vivido por alguns. Então nós, como embaixadores, representamos esse reino. Como cidadãos celestiais, por onde nós estivermos, como uma embaixada, de fato, ao nosso redor, diante do ambiente onde estivermos, nós podemos sim ou não, aí cabe a nós decidirmos, mas nós podemos expressar, refletir, reverberar esse reino ou não. Cabe ao cidadão celestial, né, fazer uso, desculpe a brincadeira, mas, né, usar o crachá, né, porque quando a gente fala em crachá, dá até um arrepio, né, porque tem gente que ele é uma coisa de um lado, quando ele põe o crachá, quando você vai ver isso muito nas repartições públicas, né, quando a pessoa coloca o crachá, parece que é o paradoxo, né, humano, a pessoa se vira um monstro, né? E também isso existe na igreja, né? Parece que ela vira um monstro, mas quando, num bom sentido, quando ela se apropria
das suas divisas espirituais e realmente se propõe a ser esse reino, ser a representatividade desse reino, reverberar, refletir esse reino celestial, então sim, esse reino está ao seu redor. Ele pode sim se manifestar, ele pode falar, como eu faço aqui todos os dias, né? Ó, bom dia, paz do Senhor, o dia que o Senhor criou, o dia que o Senhor manifestou, é de fato? Não, para muitos não, porque é um dia cheio de problemas, cheio de dificuldades, porque todos nós, é como diz Pedro, né? Todos nós vivemos na redondeza do globo terrestre, aflições, tristezas, angústias, mas eu, como cidadão celestial, me proponho a viver o dia que o Senhor tem sobre mim, e não aquilo que a história, o destino tem sobre mim. Eu me propus a viver a história que Deus tem para mim. É diferente. Paralelamente, agora falando na figura de uma parábola, paralelamente, a história e o destino está andando, mas a vontade de Deus, se eu quiser, ela vai andar a par e passo, e se eu quiser, ela vai se sobrepor à minha história e ao meu destino. Por quê? Porque eu tenho uma história com Deus. Porque eu quero ter uma história com Deus. E o Salmo 139, para mim, versículo 16, é um ponto que não tem discussão, né? No grego se chama isso axioma. É uma lei tão firme que não tem discussão. Por exemplo, a Bíblia é um axioma. Em nenhuma página da Bíblia se discute a existência de Deus. Por quê? Porque o axioma na Bíblia é: Deus existe. Ponto. Não precisa falar. Está intimamente ligado a todas as folhas da página, a todas as páginas e folhas da palavra de Deus. Deus é uma realidade. Pronto. Isso é um axioma. Então, de maneira humana, o meu axioma é o seguinte, é o Salmo 139. Você concorde ou não concorde, vá discutir teologicamente, teoricamente, os tempos, a coisa da lei, né? Porque no tempo da lei, agora é o tempo da graça, não me importa. Para mim não tem divisão antigo e novo. Tem, claro, de maneira didática, mas de maneira espiritual, é exatamente tudo de Deus, é tudo para Deus, porque por Ele, para Ele e sobre todas as coisas, tudo existe e coexiste por causa dele, Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Então é uma proposta de vida que eu me aproprio e vivo e busco viver todos os dias. Então, dito tudo isso, porque a gente está conversando sobre reino, então, de maneira universal, material, real, de maneira, vamos dizer assim, pública, né? De acordo com o planeta Terra, com os mundos, as constelações, né? As galáxias, realmente esse reino ainda está por ser inaugurado, instaurado de maneira governamental, real, né? Universal. Mas eu, como cidadão celestial, profeticamente, porque a Bíblia é uma ação profética. Tudo na palavra do Senhor é cumprido e manifesto de ações e ações proféticas. Então, profeticamente, de maneira pessoal, orgânica e completamente passando pelas minhas demandas e os meus absolutos, eu vivo o reino. Então, vamos pensar sobre a volta de Jesus, né? A Bíblia fala, e Jesus fala muito bem isso, que se aquele templo, ele próprio, fosse destruído em 3 dias, ele seria reedificado, reconstruído, né? E que, por um momento, ele estaria afastado dos seus discípulos,
mas num segundo momento ele voltaria. Bom, isso tudo aconteceu de maneira temporal, dentro do tempo, isso aconteceu, certo? Jesus, ele foi entregue, ele foi flagelado, ele sofreu, ele foi para a cruz, morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou e realmente ele voltou aos seus discípulos. Se eu quiser olhar de maneira espiritual sem forçar a palavra, então, dentro da minha lógica, como alguém que incorpora o reino dos céus, Jesus já voltou. Aí você vai falar, não, Jesus não voltou. Realmente ele não voltou. Mas espiritualmente, profeticamente, porque o Deus a quem eu vivo é um Deus eterno, e na eternidade não existe a questão do tempo, né? A eternidade não é quantidade de tempo, muito tempo. Eternidade é a ausência de tempo. Então, na eternidade, como existe a ausência de tempo, então, dentro do no meu sentimento, internamente falando, Jesus já voltou. Ah, mas ele voltou mesmo? Não, claro que não. Ele vai voltar no dia ainda. Mas para mim, dentro da minha relação com Deus, Jesus já voltou. Para mim, o céu já é uma realidade e pronto. Pessoalmente falando. Então eu vivo debaixo dessa dinâmica de céu. Então, para mim, tudo é possível dentro da dinâmica do céu. É possível um homem andar por sobre o mar? É possível. É possível um outro homem orar e a lua e o sol parar? É possível. É possível um homem com seus amigos ali, né, darem a volta ao redor de uma muralha que, dizem alguns estudiosos, era a segunda construção visível, né, da Lua, né, porque a primeira construção são as muralhas da China. E essa seria a segunda construção. Tal era o tamanho. E é possível homens darem a volta ali e essa muralha se romper, quebrar, ruir, implodir, é possível. Porque no conceito de céu, no ambiente de céu, tudo é possível. Porque no ambiente do céu, como Jesus responde, ele não morreu, ele dorme. Peraí, Jesus, falando sobre Lázaro, né? Ele está dormindo? Ah, então vamos mais devagar, a gente está correndo para quê? Não, ele morreu. Né? Então, você está me entendendo? É essa dinâmica. E o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, desenvolve isso a cada dia e vai produzindo, reproduzindo em cima dessa plataforma de vida, uma plataforma eterna, real para ele, dentro do seu contexto, dentro da sua, vamos dizer, agora você vai entender, dentro da sua embaixada, certo? Então vamos lá. Dentro de tudo isso, a parábola era maravilhosa. Salmo 139:16, o Marcelo está colocando aqui. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, Marcelo, essa é a minha plataforma de vida. Salmo 139, versículo 16. É exatamente isso. O Senhor escreveu todos os meus dias. Pronto. Então esse meu dia foi escrito pelo Senhor. A história e o destino estão paralelamente andando, mas em nenhum momento a história e o destino, dentro da minha concepção, poderão me influenciar acima da vontade de Deus, porque para mim a vontade de Deus está acima de toda a história e de todo o destino. Para mim, dentro da minha lógica de vida, entendeu? E isso eu vivo, e tá aqui minhas filhas,
eu ensino, é assim que eu falo, é assim que eu ministro, é assim que eu oro, é a minha cosmovisão de mundo, né? A minha cosmovisão de mundo está baseada sobre isso e é assim que eu ministro. Claro, alguém pode concordar? Amém. Alguém pode não concordar? Amém também. Estamos num ambiente de Estado de Direito. Isso é possível, claro, mas é bom. O Marcelo está falando, a nossa história está escrita por Deus, é verdade. É assim que eu creio, Marcelo. Então, o que fala a parábola do joio em relação a isso? A parábola do joio fala sobre os últimos acontecimentos e o julgamento. E por que é pontuado a parábola do joio? Porque uma coisa é o discernimento, outra coisa é o julgamento, né? Por quê? Porque, claro, que o julgamento final faz parte dos atributos divinos. Não sou eu que vou julgar, é o Senhor. Mas o que eu posso fazer em relação a isso? Então a palavra fala do trigo e do joio. Eu já falei para você que Paulo, ele de maneira segmentada, ele define o homem em 3 situações: o natural, o espiritual e o carnal. Natural, espiritual e carnal. O espiritual é fácil de entender. É aquele que está totalmente conectado ao Senhor. Esse é um homem espiritual. O natural também é fácil de entender. Por quê? Porque o natural, ele nasce, como Davi diz, né? Ele nasce sob o regimento, né? O decreto humano de um ser caído. Por isso que Davi fala que ele foi formado em pecado, ele nasceu em pecado. Por quê? Porque todos nós nascemos em pecado. Lembra que eu falei para você? Existe pecado e pecados. O que é o pecado? O pecado é estado de rebelião contra Deus. Todos nós nascemos em estado de rebelião contra Deus. No decorrer da vida, nós optamos por, como diz Paulo, não sermos filhos da desobediência, mas sermos filhos da graça. Então, Jesus define joio e trigo. Paulo coloca aí uma situação que o carnal é o espiritual que momentaneamente está carnal, está natural, mas é espiritual, ou então momentaneamente é aquele natural que acha, né, que não é espiritual, mas ele é espiritual. O joio é essa estação entre um e entre outro. Então, cabe no decorrer da vida esse joio se tornar trigo ou esse joio realmente, por uma opção pessoal, ser, como diz aqui, lançado no fogo, né? Ou seja, ser natural e por causa disso vai morrer as duas mortes, enquanto o trigo vai morrer, e para Deus não é morte, é descanso, é dormir, mas ele vai morrer uma vez, ele não vai passar pela segunda morte. Então, é esse joio que está sendo pontuado na parábola do joio. Por quê? Porque esse joio, ele tem a prerrogativa de optar por ser ou não ser. E isso vai levar o quê? Uma vida inteira, possivelmente. Então, para nós, quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós precisamos ter o discernimento de quem é a pessoa. Mas não para que possamos julgar, fulano está certo, fulano está errado, esse é do inimigo, esse é do céu, esse é de Deus. Mas o que eu posso fazer? Eu ter o discernimento, e a minha relação, o nível de relação, ele precisa ser trabalhado por mim dessa maneira. Eu não posso esperar de
uma coisa de uma pessoa que ela não tem para dar. Então eu, antes de me frustrar, me desanimar, me desapontar, que é o que geralmente nós todos fazemos, eu estou desapontado com fulano de tal, eu estou desanimado com Beltrano de tal, eu pensei que ele fosse uma pessoa, mas ele é outra. Não, o erro é completamente teu. Se você for servo de Deus, o erro é completamente teu. Por quê? Porque a Bíblia fala que há discernimento. E é aquilo que eu ensino para as minhas filhas, desde muito pequenas, eu sempre ensinei, olha, uma escola tem 900 alunos, né? Dentro dos 900 alunos, né, dividido em andares, cada andar, vamos dizer assim, tem 300 alunos. Dentro desses 300 alunos, vocês vão ocupar uma classe que tem, sei lá, mais 40, 50 alunos, né? Então, se uma classe tem 40, 50 alunos, então você precisa pensar os níveis de amizade. Aqueles você conhece de longe, né? Você esbarra no recreio, na entrada ou na saída da escola. Possivelmente, na sua grande maioria, na esmagadora maioria daquela escola, você vai apenas esbarrar nas pessoas. Desses 300, você vai olhar um pouco mais. Por quê? Porque está dentro do mesmo andar. Agora, dentro da classe que tem 40, 50 pessoas, você vai chamar de o quê? Vamos chamar de um colega de escola, né? Um colega. Dentro desses 40, 50, terão 10 que você vai ter uma relação um pouco mais próxima. Trabalhos, grupos de trabalho, porque você vai se sentar próximo e tal, a carteira, a cadeira, ora você vai tomar emprestado uma borracha, ora você vai emprestar uma borracha, um lápis aqui, uma lição ali. Dos 10, 2 ou 3 você terá como possíveis amigos, né? Então, de uma escola de 900, você vai ter 2, 3, 4 no máximo amigos. E dentro desses amigos ainda haverão níveis de amizade. Então a gente ensina isso para as crianças e na maioria das vezes nós mesmos não fazemos isso. E achamos que todo mundo é bom, todo mundo é maravilhoso. Não. Eu estou atribuindo àquela pessoa uma verdade que é minha, mas que não se mostra efetivo no dia a dia. Por quê? Porque eu discerni errado. Porque eu atribuí àquela pessoa aquilo que a pessoa nem tem para dar. Então o joio e o trigo falam muito sobre isso. Eu entender o ambiente. Eu me relacionar com todas as pessoas. Ter amizade com todo mundo. Ser receptivo a todo mundo, mas nunca esperando aquilo que a pessoa não tem para dar. E outra, pior ainda, usando como crivo, como régua, a minha verdade, que é pior ainda. Quem sou eu para ter uma verdade? Eu não sou ninguém. Eu sou uma pessoa sujeita a paixões, a circunstâncias, vamos dizer, ora eu estou melhor, ora eu estou pior. Eu sou um ser emocionalmente, não emocionalmente, mas vamos chamar espiritualmente esquizofrênico. Ora eu estou melhor, ora eu estou pior. Nós todos, desculpe, o gênero humano, entre aspas, é um esquizofrênico. Por quê? Ele oscila. Ele é muito volúvel. Cada dia eu estou com humor. E se não for por obra da intervenção do Espírito Santo na minha vida, olha, a coisa fica complicada. Só que Deus tem misericórdia de mim e Ele coloca o seu Espírito no meu interior e eu, por causa da presença dEle, da Trindade na minha vida, é que eu consigo, quando eu dou voz, quando eu abro o meu ouvido, eu consigo equilibrar. Porque senão eu serei um ser bestial, abrutalhado, natural, carnal, completamente incapaz, mas no Senhor tudo é possível que crê. Então, a parábola do joio e do trigo falam muito para nós.
Está falando sobre o julgamento? Com certeza. É uma parábola escatológica? Evidentemente. O Senhor Jesus está falando sobre céu e inferno? Com certeza. Mas ela fala de maneira contextualizada da maneira com que eu vivo nos meus relacionamentos. Ora eu julgo, ora eu atribuo a pessoas coisas que as pessoas não têm para dar, como se eu tivesse, mas na minha concepção é como se eu fosse melhor do que a pessoa. Enganado que sou por mim mesmo, porque, como eu digo, todos nós somos malvados, e nós que somos do Senhor, somos malvados conscientes, mas não deixamos de ser malvados. Mas no Senhor, pela misericórdia dele e pela manifestação dele em nós, é que nós produzimos frutos. Porque estamos enxertados, né? Enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Então isso precisa ser trabalhado na minha vida. A minha maturidade vai exigir de mim esses parâmetros espirituais, esses paradigmas de vida, para que eu possa viver de maneira saudável, reproduzir de maneira saudável e pensar, atribuir, discernir de maneira saudável. Porque senão eu viverei um paradoxo de vida e vou ficar doido. Mas quando eu vivo no discernimento do Espírito Santo e me proponho a ser uma ferramenta do reino dos céus aqui na terra, então, com certeza, por onde eu for, por onde você for, aonde pisar a planta dos teus pés, aonde você tocar com a palma das tuas mãos, com certeza será lugar bendito. Por quê? Porque o reino dos céus está representado, poderosamente representado por você naquele lugar, naquele ambiente, onde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amanhã tem mais. Essa parábola é tão pequenininha, mas ela fala tanto pra gente. Esse é o mover de Deus. Essa é a palavra de Deus, rica, poderosa. Rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Ela é assim inesgotável, né? E amanhã a gente conversa mais, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor nossas vidas, nossa casa, nossa família, o Marcelo que está aqui, a Cicampana que está aqui também, que eu vi que está, o Bispo Antônio, Magda, Josué, Joel, familiares, Raquel, Kátia, Valtir, Sueli Felintro, Rosa Araújo, Elô, Wesley, filhos e familiares, Eva, Carlos, familiares, Cida, familiares, a presença, a palavra, o poder, o mover de Deus. Estamos orando, né? Alguns de nós já pegamos Covid e o Senhor nos livrou, o Senhor nos curou, o Senhor nos tornou saudáveis a despeito de toda essa situação, e alguns de nós ainda estamos com a Covid-19, nós estamos orando, clamando em nome de Jesus. A Cláudia está com Covid também, mas está bem, glória a Deus, e nós estamos orando, colocando diante do altar do Senhor todas as coisas, nossos familiares, nossos queridos, João, Roseli, Ângela, Fábio, Márcia, Luiz Henrique, seu Augusto, Dona Efigênia, também o seu João, Dona Dária, a Dona Nadir, seu Toninho, também meus pais, minhas tias, minha tia Rosália, Alzira e todos os meus tios, primos, filhos, netos, genros, noras, a presença, o poder, o mover, a glória, a plenitude do Senhor sobre todos nós que estamos aqui, nossos negócios, nosso trabalho, nossa vida profissional. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por cada vida que está aqui, os teus servos, as nossas famílias representadas, os nossos lares, tua graça, tua glória, o teu poder, domínio e majestade se derramando sobre cada um de nós, e nós vamos vivendo e aprendendo e desenvolvendo na nossa relação contigo essa eternidade. E a vida eterna é essa, que conheçamos o Pai e ao seu Filho, a quem Ele enviou, e que nós possamos viver essa vida eterna de maneira eternizada, tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que falarmos, na presença, no poder do Senhor. Por isso derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre a nossa vida,
curando os nossos sentimentos, o nosso emocional, o nosso psicológico, em nome de Jesus, também curando o nosso físico, o nosso organismo. Toca, visita órgãos, coração, ouvidos, olhos, derrama-te em nome de Jesus, rins, pâncreas, fígado, derrama-te, ó Deus, sobre as nossas taxas, traz o equilíbrio sobre o nosso organismo, sobre as plaquetas, circulação sanguínea, visita, move-te dos céus, curando, restaurando artérias, veias, nervos, tendões, em nome de Jesus, musculatura, a presença, o poder, o mover do Senhor, se derramando, trazendo das águas curadoras, fazendo, ó Deus, com que nós possamos ser ressuscitados em todas as áreas da nossa vida, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre o nosso país, o nosso Brasil. Senhor, são mais de 240 mil famílias enlutadas, desesperadas, chorando, entristecidos, angustiados pelos seus queridos, a saudade, a impotência, o desespero. Derrama-te, ó Deus, consola, conforta, toca, restaura, cura, traz a paz que excede o entendimento. E também sobre o nosso país, o nosso povo brasileiro. São tantas as circunstâncias, são tantas as necessidades. Senhor, derrama-te, tem compaixão da nossa terra, tem misericórdia, perdoa a nossa iniquidade, a nossa transgressão, o nosso pecado, sara a nossa terra, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa se derramem sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Sabe por quê? Ninguém pode separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Esse amor é eterno, ele é único, ele é verdadeiro, ele é inconectável, né? A morte, a vida, anjos, demônios, passado, futuro, presente, nada pode te separar do amor de Deus. Fique na paz, até amanhã, hein? Às 10 horas da manhã.